Capítulo 88, 23. Passado contínuo em inglês. Uso do passado contínuo para descrever ações simultâneas no passado. Passado contínuo em inglês. Uso do passado contínuo para descrever ações simultâneas no passado. O passado contínuo, também conhecido como passado progressivo, é um tempo verbal em inglês que é usado para descrever ações que estavam acontecendo em um determinado momento no passado. Ele é formado usando o passado simples do verbo to be was/were e o verbo principal com ing. Formação do passado contínuo. Para formar o passado contínuo, usamos o passado simples do verbo to be, was/were, seguido do verbo principal com apóstrofo ing. Por exemplo, I was studying English. Eu estava estudando inglês. They were playing football. Eles estavam jogando futebol. You were working hard. Você estava trabalhando duro. Uso do passado contínuo para descrever ações simultâneas no passado. O passado contínuo é frequentemente usado para descrever duas ações que estavam acontecendo ao mesmo tempo no passado. Por exemplo, I was cooking dinner while my sister was watching televisão. Eu estava cozinhando o jantar enquanto minha irmã estava assistindo TV. They were playing football and it started to rain. Eles estavam jogando futebol quando começou a chover. Em ambos os exemplos acima, as duas ações, cozinhar jantar, assistir TV e jogar futebol, chuva começando, estavam acontecendo simultaneamente no passado. Passado contínuo versus passado simples. É importante diferenciar o passado contínuo do passado simples. O passado simples é usado para descrever ações que aconteceram em um momento específico no passado, enquanto o passado contínuo é usado para ações que estavam em andamento em um momento específico no passado. Por exemplo, I studied English yesterday. Eu estudei inglês ontem, passado simples. I was studying English at this time yesterday. Eu estava estudando inglês a essa hora ontem, passado contínuo. No primeiro exemplo, a ação de estudar inglês aconteceu em um momento específico no passado, ontem. No segundo exemplo, a ação de estudar inglês estava em andamento a essa hora ontem. Conclusão. Em resumo, o passado contínuo é um tempo verbal útil em inglês para descrever ações que estavam acontecendo em um determinado momento no passado. Ele é especialmente útil para descrever ações que estavam ocorrendo simultaneamente. Lembre-se de que o passado contínuo é formado usando o passado simples do verbo to be seguido do verbo principal com apóstrofo ing. Pratique o uso do passado contínuo em suas conversas e escrita em inglês para se tornar mais confortável com esse tempo verbalismo com prática e paciência. Você se tornará mais proficiente no uso do passado contínuo para descrever ações simultâneas no passado.